tive vários desafios de pensar em parar, mas enquanto Deus não falar pra mim, ó, não é o momento, eu não paro. Eu vivi até uma experiência essa semana, assim, Douglas, vou compartilhar, eu não compartilhei com ninguém. A gente viveu literalmente essa semana e a gente vive por experiências, assim, de Deus. Eu decidi voltar pro Guarani semana passada. Eu tinha 2 propostas, né, antes do Guarani, até financeiramente, até em contrato melhor. Só que a Bíblia fala que seja a paz de Deus, a paz de Jesus, o árbitro do vosso coração. Então, para nossa casa, pra gente tomar decisão e escolha, a gente tem que sentir paz. Acredito muito nisso, gente, se mover por propósito. Não se mover por necessidade, sim, não se mover num modo de sobrevivência de quem paga mais, né? Sim. Mas o que muda na sua profissão, no futebol, a partir do momento que você tem um encontro com Jesus? Fala, galera! Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Seja muito bem-vindo a esse tempo nosso abençoado de comunhão aqui, de mesa, onde nós juntos sentamos à mesa e somos edificados aqui através desse papo. O sentimento que nós queremos causar aqui é você sentado com a gente aqui nessa mesa, como se a gente estivesse aí num restaurante ou numa cozinha, juntos, sentados e tendo esse tempo de conversa, de comunhão. E eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado por todo o testemunho e a conversa de hoje. E eu sempre faço esse pedido. No meio do podcast aí ou no final, pega esse link, manda para um monte de gente, pessoas que vieram no seu coração enquanto você ouvia, para que mais pessoas sejam edificadas. Se inscreve também no canal aqui para você receber tudo que a gente está produzindo. É por pessoas como você que se inscreveram, tão junto, é que a mensagem tem chegado tão longe. Antes da gente começar, deixa eu te falar uma parada legal. Acabando o ano, você tá vendo aqui no logo que lançou, ou estamos no começo do ano, e eu queria que você fizesse esse desafio, cara, de ler a Bíblia inteira nesse novo ano que tá entrando. E essa é uma ferramenta muito legal, é a Bíblia 365. Olha que coisa mais linda. A Bíblia 365. E qual é o diferencial dela? Ela já é o plano de leitura. Então você vai abrir, vai estar aqui, ó, por exemplo, eu abri no janeiro 11. E aqui em janeiro 11 tem um texto do Antigo Testamento, um texto do Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Só que já está na sequência aqui. Então, ó, aqui tá Gênesis, por exemplo. Aí, se você for para a próxima página, já é Mateus. E aí já tem o Salmo e já tem o Provérbio aqui. Aí, janeiro 2. Aí começa Gênesis 26, já Mateus, o Salmo e o Provérbio. E assim o ano inteiro, até você concluir lendo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Salmos e Provérbios inteiro. E vai ser muito abençoador. No ano passado eu com a minha família, então tinha uma para mim, uma para Val, uma para as crianças, e a gente foi lendo juntos, e isso enriquece muito a sua vida e a vida da sua família. Então eu vou deixar o link aqui, pede a sua, porque a gente entrega rapidinho aí na sua casa para você começar esse plano de leitura, beleza? Vambora, podcast de hoje. Alan. Pastor. Obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, pastor. Enquanto eu estava vindo para cá, né, é um privilégio de eu estar sentado aqui, né? Mas porque eu vejo como privilégio, Jesus cópia, é cópia de Jesus, né? E se eu tô sentado aqui é porque alguma coisa foi vista em mim de Jesus, né? Alguma virtude de Jesus. Exatamente. E tem um louvor que ele é muito exemplo para mim, e eu tento viver esse louvor na minha vida, que a tua graça me basta, que diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Muito bom. E que diminua eu para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Então, eu sou um tipo de pessoa que eu não procuro holofote. Eu quero que o Senhor apareça. Então, se esse convite veio para eu estar sentado aqui, alguma coisa de Jesus foi vista em mim. Exatamente. E isso me alegra muito. E para quem não sabe, o Alan é um jogador de futebol. Então, nós vamos conversar também a partir disso, de todo esse mundo e como o Senhor tem te usado nessa profissão e tudo mais. Mas o Alan estava morando aqui em Bragança, está, né? Mas daqui a alguns dias vai ter uma mudança, mas ele ficou morando aqui em Bragança e fazendo parte ali da família Zascope, fazendo parte de uma igreja caseira aqui, um DNA da família Zascope. Então o convite não surge somente a partir do jogador de futebol Alan, mas desse irmão, discípulo de Jesus, Alan. Então, com certeza, a gente viu Jesus na sua vida, e isso é muito legal, ter tido esse tempo juntos aí, né? E eu queria começar já te perguntando, eu gosto muito de fazer essa pergunta no início,
como é que foi a sua história de encontro com Jesus, né? Você, pelo que eu li, né, sempre me mandam aqui algumas informações, você não vem de uma família cristã, né? Você sua família tinha outra religião e você tem um encontro com Jesus. Como é que foi esse encontro? O encontro foi muito real, assim, pastor. As minhas experiências com Jesus, a forma de Deus tratar comigo e forjar o meu caráter sempre foi em experiência, né? Jesus se apresentou comigo, para mim, de uma forma, assim como todos, que eu necessitava, de uma forma que eu precisava, né? Eu sou de Salvador, natural de Salvador, né? Eu costumo falar que eu estou jogador de futebol, eu não Sim. sou jogador de futebol porque tudo Não passa. é sua identidade, né? Não é minha identidade, né? Então eu costumo falar que primeiro eu sou filho de Deus, depois marido da Sara, pai da Lara e da Maia. Então essa é minha identidade. Então, como eu sou natural de Salvador, nasci numa cultura e aprendi desde criança, minha crença foi ensinada dentro da minha casa e pela cultura que todos os caminhos levavam a Deus, né? E minha família era do candomblé, acreditava, né, nessa religião. E eu acreditava desde pequeno, porque as nossas crenças é formada pelo nosso lar também, né? E para desconstruir, a gente tem que ter experiências em... E praticante, assim, Era praticante. Participava e tal. Sim. E em 2009 eu fui vendido do Vitória para o Santos, né? E na verdade foi um plano de Deus de me tirar da minha parentela, assim. E eu literalmente fui consagrado, né, no candomblé, fiz alguns trabalhos, né? Para mim eu era o pai de santo na terra e Deus no céu. Então tudo que ele falava acontecia, mas o diabo é o pai da mentira. Chegou alguns momentos que Deus estava me mostrando, ó, tá vendo? Tem mentira no meio. E a forma que Deus se apresentou para mim, eu era um cara muito preconceituoso, um cara muito orgulhoso. Eu tinha vários atributos para minha mulher me largar, pastor. Assim, eu costumo falar que ela pagou um preço de oração, viveu um jugo desigual, e a causa por que eu estou aqui é porque teve uma mulher que acreditou naquilo que Deus falou com ela, sabe? Ela tinha todas as virtudes que eu tinha, ela poderia falar assim, eu não quero esse cara para mim. Porque da forma que eu vivia, né, o que eu fazia, né, ela não merecia passar por isso. Então, eu fiz uma consagração para ir para o Santos. Foi até aqui em São Paulo. Então, todos os campeonatos que eu saía para jogar, eu fazia um tipo de trabalho, né? Tomava banho de pipoca, ia pro terreiro, né, fazer limpeza, purificação. Tinha um altar dentro da minha casa que era do candomblé, e ali eu fazia os trabalhos que eu tinha que fazer para estar protegido. E eu sou assim, ignorante, eu não conheço. Quem que fala o que tem que ser feito, assim? Como é que funciona? Assim, por exemplo, eu vou ter um campeonato. Sim. E eu quero ganhar esse campeonato. Então, quem é que fala, ó, para ganhar esse campeonato é necessário, então, fazer tal trabalho. Sim. Tem um pai de santo, né? O pai de santo é como se fosse o líder, então o pastor. É ele que... então ele determina o que vai fazer. Ele joga cartas, joga búzios, tarô, e ali, por exemplo... Há métodos ali para dizer, ó, faz tal coisa. Então, como o diabo é o pai da mentira, uma vez ele jogou a carta e falou que vinha uma aliança quebrada para minha esposa, que era para ela terminar comigo, que ela nunca ia casar comigo. Só que... Isso no namoro? Isso no namoro. Então, tipo assim, eu vi várias mentiras, assim, e coisas aconteceram. Então, antes... Não, ninguém permaneceria. E antes eu tinha... né, a prática de, antes de sair para um campeonato, fazer o trabalho para, né, estar protegido nesse campeonato, e com foco de bens materiais, de ser bem sucedido, de ser campeão. E a minha história de conversão, Deus me leva para Santos. Os meus 2 primeiros anos de Santos não foi futebol, foi opressão, foi batalha espiritual, foi tortura física, assim, porque a minha sensação, pastor, que eu sentia dores no corpo. Eu falava pra minha esposa que parecia que eu tinha brigado com 3 caras do UFC. A minha mãe, que morava comigo, ela falava assim, não sei o que tá acontecendo, parece que você tá doente. Você pede água na cama, você come na cama, faz tudo na cama, só sai pra ir pro banheiro e pra ir pro treino. Eu treinava com uma carga pesada, parecia que meu ombro, né, tinha uns 10 quilos em cada lado. E aí, qual foi a forma que Deus se apresentou pra mim?
Eu era preconceituoso, para mim todo pastor era ladrão, vai me pedir dinheiro a qualquer momento. Aí Deus colocou um pastor que foi quebrando vários preconceitos, assim, sabe? A forma que ele vivia. Então, em todo meio tem pessoas boas e tem pessoas corrompidas. Então, a forma que o pastor vivia foi quebrando alguns paradigmas que eu tinha e crenças. Só que nesses 2 anos de Santos, a minha esposa cristã, ela congregava numa igreja lá em Santos, pedia para eu levar ela, eu deixava ela na porta da igreja e ia embora. E voltava para casa, para fazer várias coisas erradas. Era viciado em pornografia, enfim. Até esse anel aqui é uma estratégia de Deus na minha vida para vencer essa luta que eu tinha, essa dependência. E aí, teve uma semana que eu fui num lance cabecear, eu fiz hiperextensão no joelho, meu joelho estirou. E meu joelho, eu tive a sensação que rompeu o meu ligamento. E quando eu botei a tala, o médico olhou ali, ele falou, lá, vamos fazer o exame de ressonância, mas primeiro vamos ter cautela no diagnóstico para ver a ressonância, o que é que vai ser, mas pode ser que tenha rompido sim. E aí tinha um jogador chamado Renato, ele congregava nessa igreja, ele me fez um convite. Irmão, vai ter um culto de atletas, hoje é 8 horas da noite, a gente treinou de manhã. Vamos comigo lá, o culto é bênção e tal. O dia inteiro esse convite soou na minha cabeça. É mesmo? O dia inteiro. E aí quando chegou o final do dia, eu falei pra minha esposa, o Renato me fez um convite pra eu ir no culto dos atletas. Ela, mas em qual igreja? Eu mostrei pra ela, essa igreja que ela falou, mas é a igreja que eu congrego. Você me deixa na porta da igreja e não olha a placa, não sabe o nome. Então, tipo, eu não tava nem aí para aquilo que ela falava, mas ela vivia, sabe? Ela começou a viver um jugo desigual, não de imposição, mas de amor. E aí, nessa semana, eu perdi um amigo que concentrava comigo, né? Dormia no mesmo quarto num acidente de carro. Meu Deus. Ele tinha diabetes, ele tomava insulina de manhã, de tarde e de noite. E ele esqueceu de tomar insulina, ele ia viajar no dia de folga para uma cidade que ele morava, dava 3 horas, e ele acabou capotando o carro junto com a noiva dele, morreu os dois. Meu Deus. E aí nessa semana tinha um teatro chamado Casa do Julgamento, que tem até hoje. Depois eu participei sendo ator desse teatro. É mesmo? Depois eu compartilho como é que foi para eu participar. E nesse tempo aqui que teve essa peça, era uma peça assistida. Você entrava nas salas e era 2 irmãos, João e José. Não, era Maria e José. A Maria era cristã e José não era. E aí eles tinham um acidente de carro, morriam os 2, aí ele ia passar pro dia do juízo, e aí você participava em toda a sala, né? E aí Então você ia andando e participando. Ia andando. E aí no dia do juízo, Deus estava ali, Jesus à destra, à direita, e o diabo estava de preto, tudo encenado assim, mas muito bem feito. E aí mostra, né, o julgamento dos 2 e a gente assistindo ali o julgamento. Aí, tipo, o pastor chega e fala, ó, quantas vezes, José, eu tentei me apresentar para você, de várias formas você me recusou e você fez a sua escolha. E aí ele foi condenado, foi pro inferno. E a Maria foi pro céu, e aí depois ali a gente vai pro lugar onde é o inferno, o local do inferno todo escuro, de capa, não tem ar-condicionado, não tem vento, um calor, você entra com 10 segundos, você já tá suando, você quer sair daquele lugar. Aí tinha uma grade assim, do outro lado os demônios assim, os demônios vinham na grade assim, com aquelas máscaras feias, eu tô te esperando, coloca um banquete todos bem gráfico assim pra você. Coloca um banquete todos os dias para você, para que você me escolha. Eu faço o planejamento para você morar comigo eternamente. Sempre me escolha que eu tô aqui te aguardando. Foi um pacto muito forte. E dali a gente saía pro céu. Pô, chegava no céu, um ar-condicionado, tudo branquinho. Ar-condicionado. Bem estratégia. Bom. As crianças brincando assim, e aí vem, Jesus estava sentado assim, e aí ele veio me receber na porta. Quando ele veio me receber na porta, chegou a me arrepiar assim, porque eu lembro, Meu porque Deus. Ele me deu um abraço, e nesse abraço era o pastor auxiliar que estava atuando, mas eu senti Jesus. Ele me deu um abraço e falou assim, por quanto tempo eu te aguardei? E aí soltou um monte de palavra para mim ali. No final o pastor fez o apelo, eu tinha perdido um amigo num acidente de carro. Aí
Eu aceitei Jesus. Achei que aquele levantar de mão seria algo simples, mas o Espírito Santo foi fazendo coisas assim que foi purificando de dentro para fora, assim. Algumas decisões que eu tomei, né, de imediato, de falar, pastor, literalmente eu preciso fazer uma limpeza na minha casa, eu tenho um altar do candomblé, eu quero viver isso que minha esposa vive. Literalmente o que eu senti foi algo que impactou. E naquele dia, naquele culto, pastor, que eu fui dos atletas, eu até cutuquei minha esposa e falei assim, você contou a minha vida toda para esse pastor, né? Porque a forma que Deus falou para mim, falou comigo, foi surreal. Foi tipo, a palavra foi ministrada pro Alan naquele dia, assim, sabe? O Espírito Santo falou no meu coração, assim, de forma extraordinária. Sempre quando ele fala, né, tem um impacto diferente. E naquele dia foi muito diferente. E aí eu pego e comento com minha esposa, você compartilhou com ele tudo que eu vivo, né? Ela falou, não, foi Deus que falou contigo. E aí eu tomei essa decisão. A gente, depois disso, dessa escolha, a gente viveu muitas batalhas espirituais dentro de casa, opressão, porque ela pagou o preço de oração por mim, né? Eu tomei a decisão de mudar literalmente, porque quando eu conheci a Sara, pastor, eu tive uma vida no mundo. Quando eu conheci a Sara, era tudo diferente do que eu experimentei no mundo. Falei, essa mulher eu não posso perder. Do jeito que eu quero para ser mãe de meus filhos, para ser a minha esposa, para caminhar comigo do resto da minha vida. Então, mesmo eu não sendo cristão, o que é que eu fiz? Eu apaguei Orkut na época, apaguei MSN na época, eu troquei de celular porque os contatos que eu tinha antigo, né, não queria que chegasse até a mim. Então, eu tomei algumas decisões para que eu não pudesse perder aquele ambiente que eu tinha com ela em casa, assim, né, de tratamento, porque ela tinha atributos para me largar e ela pagou o preço. Só que esse preço foi muito grande para ela no início, sabe? O que a gente vive hoje, tem muita gente que não tem noção, assim, porque qual era a batalha espiritual? Várias vezes eu via demônio dentro do meu quarto, assim, sentado. Eu ia te perguntar disso, como é que foi esse processo agora de libertação, né? Sim. Eu via demônio sentado no meu quarto, assim. Quando eu fui consagrado em São Paulo para descer para Santos, a minha consagração foi da meia-noite às 6 da manhã. Então, os cultos, né, das trevas é noturno, né, na madrugada. Por isso que hoje eu tenho uma prática muito de orar das 3 da manhã, de madrugada, 2, 4, porque eu sei, né, onde está tendo os movimentos. Né? Eu vivi lá, então eu tenho essa prática como sacerdote do lar, como proteção da minha casa, como cuidado da minha vida espiritual. E aí, quando eu fiz essa consagração da meia-noite às 6, eu fui para um terreiro, eu coloquei uma roupa toda branca. Que essa roupa, o pai de santo falou que só podia tocar eu, meu pai, a minha mãe e ele. Não poderia outra pessoa tocar. E aí eu fiquei deitado num tapete branco, arrodeado de velas, assim, e tinha um monte de imagem, né, de santos, um altar assim. E aquela noite ali eu não pisquei um olho, pastor. Eu fiquei com muito temor, com muito medo, porque eu via vulto dentro do... Você via? Via vulto. Era como se fosse sombra, assim, passando na vela. E eu fiz essa consagração e fui para Santos. E vivi esses 2 anos de dolorido no corpo, de carga pesada. E o que acontecia na minha casa? Eu via demônio sentado, né, me olhando assim, o Zé Pilintra, né, que é aquele velhinho que passa, né, na TV aí, nas novelas, que eu não vou falar de onde, de branco, sentado com charuto, me olhando. A gente viveu várias situações espiritual, assim, muito real, assim, né? A Bíblia fala que o mundo espiritual é mais real do que esse que a gente está vendo. E aí, uma das primeiras experiências que eu tive de aprender a orar, de interceder, né, de clamar literalmente, eu vi minha esposa, era umas 3 horas da manhã, ela gritando muito com a mão no ouvido. E eu acordei apavorado, não sabia o que fazer, né? Chamava ela não me ouvia, continuava gritando muito. E aí eu falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo, não tinha experiência o que era opressão, batalha espiritual. Já tinha vivido algumas experiências no candomblé, mas não como crente. E falei assim, Deus, guarda minha esposa, liberta ela dessa situação, porque ela estava sendo oprimida. E comecei a orar. Quando eu comecei a orar, ela falou assim para mim, amor, continua orando que eu tô te ouvindo.
Quando eu orava, ela me ouvia. Quando eu não orava, ela só ouvia minha boca mexendo. E aí eu fiquei uns 5 minutos orando ali e cessou, né? Aquela batalha. E ela me compartilhou que ela sentiu uma mão enforcando ela. Ela não conseguia respirar. E ela sentia, além dessa mão, era muitas vozes gritando no ouvido dela. Então não deixava, sufocava, né, a minha voz, não conseguia. E a gente viveu várias batalhas assim, semelhantes, assim, de eu me sentir que alguém estava prendendo, literalmente era demônio, eu não conseguia sair da cama, pastor. Prendia minhas mãos assim na cama e aí me puxava assim, me jogava como se... Eu sabia que eu estava vivendo uma batalha que não era real, mas a dimensão parecia real. Era como se me jogasse de fora do meu quarto e eu ia para um outro local. Era como se eu estivesse no mar. E eu tava como se estivesse em cima do stand-up e subia um monte de... como se fosse baleia orca. E de repente virava um monstro assim, tentava me engolir e eu ficava sufocado. Eu queria falar, estava repreendido em nome de... não conseguia falar Jesus. Me sufocava. E aí quando eu começava a falar Jesus, dissipava. E aí, o que aconteceu assim pra gente viver esse processo de libertação? Tiramos o altar. O pastor foi lá em casa, orou, consagrou, quebrou o nosso altar, tudo que eu tinha. Só que essa roupa que eu fui consagrado, a minha mãe morava comigo, ela separou de meu pai, né? E ela foi embora. Eu achei que não, aquela roupa não estava mais em Santos. Só que enquanto tem um prego do diabo na nossa casa, ele tem legalidade para entrar, né? E aquela roupa eu não sabia, estava atrás das malas, no guarda-roupa em cima. Então você só mexe lá em mala grande quando você vai viajar nas férias. Então, pra longe. Então a gente não sabia, então a gente vivia essa batalha espiritual. E aí eu lembro que a minha sogra cristã, uma mulher de oração, uma senhora de oração, ela foi para Santos e falou para minha esposa: eu preciso fazer uma faxina nessa casa. Aí resumindo, ela encontrou a roupa. Que roupa é essa aqui? Pegou, queimamos, jogamos fora, saiu da nossa casa. No outro dia, pastor, eu acordo. Sabe aquela noite que você dorme parecendo que você dormiu 5 minutos, que você tá muito cansado, que você deitou e... Eu dormi em torno de 9 horas. Quando eu acordei, a Sara estava sentada, minha esposa, na cama, me olhando. Eu até assustei. Falei: amor, a gente viveu alguma batalha espiritual que eu não ouvi. Madrugada. Ela estava com uma expressão diferente, né? A Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Ela não estava oprimida, ela estava me olhando sorrindo. Aí eu falei: o que aconteceu de madrugada? Ela falou assim: você dormiu bem? Eu falei: dormi super bem, parecendo que eu dormi 5 minutos. Ela falou: o que aconteceu? De madrugada eu acordei, você estava deitado do mesmo jeito que você acordou. E ele estava em cima da cama, em pé, te olhando. Eu não consegui ver a face dele, era como se fosse um sol brilhando. E os cabelos dele eram como uns fios de ouro, brilhava demais. E ela falou assim: amor, eu creio que Jesus nos visitou hoje. E quando ela falou isso, Douglas, ali, literalmente eu senti que a gente foi visitado por Jesus, sabe? E depois daquela experiência, nunca mais a gente teve opressão, batalha espiritual na nossa casa. Só que precisou tirar o prego, precisou tirar a roupa. E diversas experiências que a gente foi forjado, assim, sabe? Eu creio muito que pastores são feitos em estudo, em teologia, em seminário, mas grandes pastores que eu conheci, né, foi formado em autoridade e em experiências que viveram, assim, né? Também. Então, tipo assim, vários caras que Deus levantou que eu conheci, ele tinha autoridade nessa área específica e Deus lançava pessoas, né, para aquele pastor específico com a mesma necessidade. E aí Deus faz essa junção assim e eu fui vendo, né, sobre isso. Então, Deus, ele tem me tratado assim muito em experiência, assim, porque várias experiências foi me mostrando cada vez mais que Jesus é real e vivo. E o que mudou para você? Então você teve assim uma vida no futebol antes e depois, né? Sim. Aí você falou um pouco agora do que aconteceu na sua família, na sua casa, seu casamento, né? Mas o que muda na sua profissão, no futebol, a partir do momento que você tem um encontro com Jesus? Assim, no futebol, antes de eu me profissionalizar, eu não era cristão. Então o holofote não era tão
tão forte, não tinha muitos convites, né? Porque o convite surge a partir do momento que você começa a aparecer e tal. A gente até brinca no meio do futebol que o cara fica mais bonito quando aparece, né? Fica mais. A harmonização facial é a fama. O cara feio aparece, joga a primeira vez, cara, atrai tudo que é tipo de mulher que nem olhava pra ele. Então, tipo, eu vivi uma época não cristão antes de me profissionalizar. Quando você foi pro Santos, já era pra jogar profissional ou não? Eu fui pro profissional, só que eu não joguei nesse período. Tá. Foi até um cuidado de Deus, assim, porque Deus não me colocou. não me colocou na exposição. E aí depois, quando eu fui pra exposição, que eu comecei a jogar no Santos, eu já tava com um alicerce, um fundamento, assim, já de caminhada com o pastor, de ser discipulado, de conhecer literalmente quem é Jesus, porque alguns conhecem de ouvir falar, né? Sim. Eu costumo falar pros meus amigos, pô, você conhece o Neymar? Conheço o Neymar. Quantos filhos ele tem? Aí todo mundo vai falar, tem 3 ou mais aí, né? Vai falar várias coisas porque conhece ele, mas você tem intimidade com ele. Você entraria na casa dele? Você entraria. Então tem pessoas que conhecem de ouvir falar e tem pessoas que conhecem de intimidade. Então eu comecei a conhecer a caminhar, o meu pastor me colocar. Ele foi placa na minha vida, sabe? Eu falo para os meus amigos que a minha função é ser placa. O meu pastor ensinou isso, né? Ele não falou, mas me ensinou a atitude. A placa na estrada, ela aponta para o caminho. Você vai para São Paulo, vai estar ali Fernão não é o Dias. destino final, né? Aponta para o caminho. Então, eu quero ser placa de apontar para Jesus. João 14,6 diz que ele é o caminho. Então, ele apontava para o caminho, ele sempre apontava para Jesus. Então, eu quero cumprir essa função da minha vida dentro do futebol, apontar para Jesus. Então, quando eu me profissionalizei no futebol que eu comecei a jogar, eu já estava vivendo um processo, né, de uma experiência linda de Deus, assim, que eu não queria passar, mas, né, aquilo que Deus faz no momento a gente não entende, mas lá na frente a gente entende, né? Deus curou a minha esposa de uma doença e a gente perdeu uma gravidez, perdeu um bebê e uma gravidez molar. É uma doença que acontece a cada 1 milhão de mulheres, acontece com uma. Né, eu não queria passar, minha esposa ficou, nem ela também, 7 dias internada, passando por vários médicos. Ninguém queria pegar a causa, porque como eles só aprendem quando é residente, sabe que tem poucas, né, situações, eles não têm a prática. Só que o risco ali da cirurgia, da curetagem, pode perfurar o útero, pode causar alguns danos, né? Então ninguém queria pegar. E a sensação para ela era muito ruim, de vários médicos analisando ela, porque a curetagem era pelo órgão genital dela. Então essa doença cria vários tumores dentro do útero e o feto não desenvolve, né? Então aquele grande sonho nosso de ser pai e mãe foi cortado nessa experiência. E aí nessa experiência também Deus curou a minha esposa. Era um tratamento, Douglas, depois da cirurgia, que foi bem sucedida. A ciência fala que é 1 ano. Então o beta-HCG, se ela fizesse, ela ia estar como grávida mesmo não estando. Entendi. Então o médico passou pra gente que a gente tinha que ir a cada 15 dias no hospital. Eu levava ela para fazer ultrassom e exame de sangue. E ele falou assim, tá 2.000 beta-HCG dela. Quando zerar é que ela vai estar curada. Só que vai zerar gradativamente. Vai baixar de 2.000, 1.850 e vai. E aí na terceira vez que eu levei, foi 1 mês e pouco, quase 2 meses, o beta-HCG dela estava zerado. O médico, a gente na sala, o médico pegou assim, olhou pra gente, entrou na sala, saiu, a gente viu que tinha algo diferente. Aí ele falou assim, eu não sei o que aconteceu, não sei te explicar, mas ela tá curada pelos exames aqui. Só que eu peço que vocês sejam prudentes durante 1 ano para que ela não engravide novamente, porque quando essa doença vem pela segunda vez, pode ser muito mais perigoso e talvez até fatal. Né? Porque vira um câncer, né? E aí a gente deu glória a Deus ali na sala quando ele revelou, né? E esse período de 1 ano de espera foi 1 ano de adoração, assim, né? De gratidão, porque eu tava vivendo um risco de perder a mulher da minha vida. Sim. E de perder o útero dela e não ser mais pai, que era o meu grande sonho, meu principal sonho. E aí o que é que eu fazia nesse 1 ano? Eu vivia praticamente dentro da igreja com ela.
tudo que tinha de agenda da igreja, a gente ia para Cracolândia evangelizar, dar sopa com o pastor na rua, evangelização na rua, participava do teatro. A gente fazia parte de relógio de oração, que o pastor tira 40 dias de jejum e faz 24 horas de oração. Tipo, a igreja, cada um pegava um horário, não pode parar de orar. Tipo, o meu horário era das 0 horas às 2 horas com a Sara. Aí outro tinha que pegar das 2 às 3, outro das 3 às 4. Não poderia perder o ciclo de oração. 40 dias. A gente participava e quando alguém não pegava, a gente assumia. E pegava como casal, algum... E no teatro lá você fez qual personagem? Eu fiz a parte dos demônios. Eu como baiano, o pastor falava assim: rapaz, esse demônio aí tá muito manso. Esse demônio tá falando assim tá demais, falando muito lento, não vai dar assustar ninguém. Eu fiz o demônio e fiz o João, o José, na briga no bar. Legal. Né? Porque ele participa de uma briga no bar e para depois ter o acidente que ele sai ali alcoólatra. E também foi nessa parte desse 1 ano de adoração. Né, e abrindo um parêntese sobre isso, eu também participei de um teatro de criança, né, que era do Dia das Crianças, e esse teatro repercutiu de uma forma que eu aprendi muito com isso. A gente ia viver um clássico contra o Corinthians, e Santos e Corinthians é um dos maiores clássicos pro santista. E quando eu estava subindo no teatro, que era um teatro municipal, o pastor convidava as igrejas de Santos, e tinha um ferro que eu não vi, cortou meu pé embaixo. Quando cortou meu pé embaixo, que eu vi, deu uns 4 centímetros assim. E aí ficou sangrando o teatro todo, a pastora olhou pra mim e tipo assim, falou, pode tocar que depois eu limpo com pano. E eu não senti na hora, fui andando. Só que fui pra casa, limpei e tal. Aí eu falei, vou esperar amanhã pra ir no clube, pra ver se vai dar ponto ou não. Botei um curativo, amarrei ali o pé. Chegou no clube, veio o assessor de imprensa falar comigo, o que aconteceu isso aí? Falei, cara, foi num teatro da igreja que eu tava servindo ontem, da peça das crianças. Ele falou, caramba, você é louco, cara. Eu falei, aconteceu. Aí quando eu fui falar pro médico que aconteceu isso, depois o assessor veio pra mim e falou, você não vai poder falar isso pra imprensa. Como você vai perder o jogo contra o Corinthians, porque o médico falou, Alan, não tem como. Tenta botar a chuteira aí. Botei a meia, botei a chuteira, eu não conseguia pisar no chão. Porque inflamou, e aí eu tive que ficar um período de 7 dias para 10 dias para depois botar meia chuteira. E aí eu falei, desculpa, eu não vou mentir. Se vocês quiserem colocar e falar, fala o que aconteceu. Eu machuquei o pé num teatro. Na igreja para as crianças. Chego em casa, no final do dia, tá na Globo.com. Alan Santos, jogador do Santos. Jogador ou ator? Sério? Cara, a torcida em peso me pegando, sabe? Aí conversei com o meu pastor, ele falou, filho, lógico que a gente tem que ser prudente e tal. Você fez a escolha certa, você falou a verdade, né? Eu falei, pastor, eu não me arrependo do que eu fiz de serviço e de ter falado a verdade. Sei da consequência e estou sofrendo a consequência tanto da torcida e do clube, mas faz parte do processo. E aí depois desse 1 ano assim de adoração, sabe, de serviço ao Senhor, de viver praticamente de domingo a domingo na igreja, era só eu e minha esposa, Deus curou a minha esposa e eu queria, né, pagar a Deus, né? A gente não tem como pagar a Deus, mas eu queria adorar Ele com a minha vida, gratidão, de serviço, de gratidão. E aí eu vivi esse processo com a minha esposa. E aí nesse processo de gratidão foi 1 ano assim de caminhada, de vida na vida, o pastor comigo, a igreja comigo, os líderes comigo. Então esse processo foi muito importante. E no meio do futebol, hoje em dia, né, como cristão, a nossa identidade, o nosso CPF é o nosso Instagram, né? Então as pessoas vão no Instagram olhar, né? E quando eu chego para as coletivas, quando eu chego, as perguntas são diferentes, né? Os convites são diferentes. Eu já cheguei em clube sem ser cristão na época e depois sendo cristão. Eu tinha uns convites, mas não no profissional. E quando cristão, eu permaneci tendo alguns convites, só que não tinha Instagram na época. Por exemplo, já aconteceu que atleta me chamou para ir pra noite, para ir pra balada, pra noitada. Falei, cara, desculpa, eu sou cristão, sou casado.
Falou, cara, mas você é baiano, é tudo macumbeiro baiano. Eles falaram assim pra mim, vamos pra noite, vamos quebrar, esquece isso. Falei, pô, irmão, desculpa, mano. Eu conheci Jesus, encontrei Jesus, isso aí pra mim é passado. Esses mesmos caras, 3 meses depois, bateu na porta do meu quarto, 3 horas da manhã, desesperado porque perdeu um amigo no acidente de carro, pedindo oração. É isso. Então, tipo assim, o que eu vivo antes no futebol e depois de cristão são essas coisas, sabe? Alguns me levam a um ponto de me confrontar, porque o futebol é um esporte publicamente e tem 38 câmeras no jogo. Então, alguns me confrontam dentro do jogo. O futebol é um esporte de temperamento. É muito engraçado quando você tem um jogador que você sabe que é cristão, né? Aí você tá assistindo lá, Sim. aí você fica assim, não xinga, não xinga. Mas é difícil. É desafiador. Porque você tá num momento quente demais ali, né? Muitas pessoas me perguntam, o que é que você faz? Cara, antes de todo jogo eu oro e falo, Deus, eu não quero sujar o teu nome. Quero ser luz, né? Eu não quero sujar o seu nome, Jesus, porque é o nome que está acima de todo nome. Eu sou falho, eu sou pecador, mas eu não quero viver nessa rotina de vários atletas que falam que é cristão e acaba se corrompendo nas atitudes, nas ações. O que eu vejo, assim, que é um grande desafio pro atleta, é o desafio de todos, né? Mas pro atleta talvez fique até mais evidente. Assim. Muitos têm ali Jesus, Deus, quase como se fosse um ídolo. Sim. Então você começou dizendo, né? Ó, eu vou vir para Santos e aí eu fiz um trabalho. Sim. E o seu trabalho, o trabalho, né? A consagração ao Santos ali, não é porque você ama o Santos. Sim. Não é porque você ama é porque você quer benefício benefício da coisa. E eu percebo que muito atleta encontrou ali em Jesus quase que a mesma coisa, né? A gente até brinca ali que você vai fazer um trabalho, então eu preciso ganhar lá nesse novo, o que eu preciso fazer? Sim. Dá aí uma oferta, dá um dízimo, hora, tal horário, vai no culto lá no domingo, ao invés de falar, não, peraí, eu encontrei o Senhor, eu fui salvo, eu tava indo caminhando pro inferno e Ele me resgatou. A ponto de o futebol entrar em 2º, 3º, 4º lugar na sua vida. Porque, cara, eternamente agora, sou filho de Deus. E outras coisas começam a entrar na frente. Então, a gente precisa de mais atletas que tiveram esse encontro com Jesus, né? Para realmente inverter. Não é Jesus abençoando o futebol, mas é o futebol servindo a Jesus, né? É verdade, a gente quer sempre o benefício próprio. Eu tenho, né, não é que isso me aflige, mas... Por isso que eu falo, eu estou jogador. Isso. Eu não falo, sou jogador. Porque Deus falou comigo um tempo atrás, Douglas. Falou pra mim assim, Alan, repara que quando você fala eu sou, você já deixa de ser. Porque quando você fala assim, eu sou humilde, você já deixou de ser humilde. Então, e aí o Espírito Santo me levou pra palavra. Ele falou assim, ó, Moisés, quando ele foi, ele perguntou pra Deus, tá, mas eu vou no nome de quem? E o próprio Deus diz que eu sou te enviou. Então o eu sou já é uma característica de Deus. É uma virtude de Deus, é quem Ele é. Então eu não gosto de falar eu sou porque soa algo que tipo assim, cara, Ele é, Deus é, eu não. Então tudo que eu sou literalmente é o que Deus formou em mim, é quem Ele é em mim. Muito bom. Então eu não gosto de falar eu sou, eu falo eu estou jogador. Então uma coisa que eu sou filho do rei. Porque isso vai ser eternamente. Sim. Então aí fechando o parêntese do testemunho da cura da minha esposa, que eu falei que foi uma das experiências mais fortes que a gente viveu no início, ela foi curada, passamos 1 ano de adoração, né? E quando completou o ano, o médico autorizou da gente tentar novamente. Ela engravidou e a Lara, nossa primeira filha, ela estava programada, né, pelo tempo para nascer dia 10 de maio. Dia 10 de maio. Dia 23 de abril, à noite, o pastor liga pra mim. Eu nasci dia 24 de abril. E a filha dele também nasceu dia 24. Falou, vem pra cá jantar dia 23. Aí quando deu meia-noite, ele trouxe um bolo surpresa ali. Tinha um pessoal da igreja. Era uma casa bem simples. O pastor sempre foi muito simples assim. Então, tipo, era uma casa de 40 metros quadrados assim. E tava lotada do pessoal da igreja. Sempre. E aí... O que aconteceu? Ele trouxe o bolo e tal.
A barriga da Sara, ela tava com 7 meses e pouco, começou a descer, Douglas. Ficou do umbigo pra baixo, assim, ela segurava a barriga. E eu liguei pra médica, eu falei, doutora, eu acho que vai nascer. A médica falou assim, como é que tá a contração? Já estourou a bolsa? Eu falei, não estourou a bolsa e a contração tá vindo demorada. Ela falou, pega o relógio e marca no cronômetro. Se tiver em 10 minutos, fica tranquilo. Se não estourou a bolsa, espera. Se tiver em 5 minutos, aí você corre pro hospital. Me liga que eu vou pro hospital. Porque era uma médica que cuidava dela desde o início, quando a gente chegou em Santos. E fiquei a madrugada toda quando a gente foi pra casa, cronometrando. Ela sentindo dor, eu cronometrava. Aí quando chegou em 5 minutos, foi bem de manhãzinha, era 6 e pouco. Fomos pro hospital no dia do meu aniversário, cara, dia 24 de abril. Fomos pro hospital, chegou no hospital, foi o tempo da médica chegar, analisar ela, a bolsa estourou. Foi muito rápido. E aí eu lembro que quando eu peguei a Lara no colo, ela tem uma manchinha aqui, foi a primeira coisa que eu vi, ela tem uma manchinha aqui, uma marca. Eu peguei ela no colo e todos os versículos que eu gravei assim foram de experiências que eu vivi. E o Espírito Santo falou para mim, Salmos 37:5, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aí ele falou, Alan, você entregou, você confiou e eu tô fazendo. Você me adorou durante 1 ano, você me entregou. A sua maior adoração com a sua vida. A Lara eu tô te dando de presente do céu para você, de parto normal para que nenhum homem conteste que você programou de cesárea. A Lara é um presente para você. Seu aniversário. Cara, aquilo ali foi uma das maiores experiências que eu vivi, Douglas, porque a Lara na nossa casa é um memorial daquilo que Deus fez na nossa vida. Eu faço aniversário com ela, eu não quero nada. Falo pra minha esposa, você quer o que de presente? Fala, amor, eu já tenho, vocês são meu maior presente, mas eu quero comprar algo pra você. Eu fico desfrutando. Eu olho pra Lara assim, eu lembro de tudo, assim, sabe? Do que a gente passou, da luta dela internada, de quase a gente perder o útero. E a Lara, ela veio como um presente de Deus. A Maia veio como, né, eu falo que a gente já estava feliz, ela veio como a cereja do bolo. E eu vivo na minha casa literalmente a realização do meu sonho. Meu maior sonho está na minha casa, minha esposa e minhas filhas. Eu tinha diversos sonhos, mas não se compara o que eu tenho hoje. Né? Não se compara. É uma coisa impressionante. É o maior legado de todos, né? Sim. É o maior legado de todos. Você vai deixar. Isso é o que você está construindo ali, né? E aí de Santos vocês vão pra onde? De Santos eu vou pra... Eu fiquei de 2009 a 2014 em Santos, 2015... Foram 5 anos, foi bastante. 6 anos. 6 anos. Porque a gente conta a temporada de 2009 a 2010, foram 6 anos. Aí depois eu fiquei 3 anos em Curitiba. Fui pro Curitiba, do Curitiba eu fui pro México. Né, fiquei 1 ano no México, depois fui para Emirados Árabes. Você chegou aí para Emirados também? Morei no Fujairah, era um Emirados que era 40 minutos de Dubai. E joguei no Al Ittihad Kalba lá. E aí de lá... Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 8 meses, foi uma luta lá. Viu? Foi uma luta. Por quê? Porque o que aconteceu? Eu não pude jogar lá por causa de problemas burocráticos do clube que eu pertencia no México, que era o Tigres, que era detentor do meu passe. Tigres era um time muito grande. Né? Aí fez uma situação no México. Eu fui emprestado por Veracruz, que era um time que eu joguei de empréstimo. Só que quando eu fui pro Emirados, eu fiz pré-temporada, o tempo da pré-temporada eles não conseguiram me registrar. E aí, quando eu pedi a transferência, né, internacional, a transferência vinha do Veracruz, só que eles pagaram pro Tigres. E isso pra FIFA é uma multa absurda. E só que o sheik do meu time gostava de mim, mas estava certo. Como que eu pago para um time e a transferência vem de outro? Vai dar problema para mim. E árabe é assim, ele gosta de você, mas a partir do momento que você não faz o que ele quer, acabou. Já era. Aí eu fiquei 7 meses com a minha família preso no Emirados, praticamente. Não preso em prisão, mas sem podendo sair de lá. Sem o meu passaporte, não podia sair de lá. No meu contrato eu tinha direito a casa, a carro. Eles tiraram a casa, tiraram o carro
eu tive que viver lá, que é um custo muito alto, com minha renda, a minha reserva daqui. Depois tive que botar eles na justiça e acabei, né, na verdade, fiz um acordo com eles. Eles pagaram o que me devia para eu ser liberado, mas eles fizeram de tudo para eu abrir mão do contrato. Eles fizeram coisas desumanas, tipo assim, eles me colocaram um mês para treinar de manhã, de tarde e de noite. Eita. Imagina que lá o sol quente é 52 graus de dia. Eu treinava indoor, né? Num lugar fechado, porque não dá para treinar fora. E aí eu liguei pro meu advogado, falei, cara, não tem como, isso é impossível. Ele falou, Alan, se você não for, eles vão te dar justa causa. É a cultura deles, eles mandam, enfim. Cara, desde o primeiro dia até o 30º, eu ia para casa chorando, orando e voltava chorando, orando. Falava, Deus, eu saí da minha melhor temporada 2017. Foi? Com um monte de time me querendo no Brasil e fora do Brasil. Aí fui pro México, vim pra cá pra não poder jogar. Pra ficar praticamente preso. Isso é horrível, cara, né? Fiquei 8 meses sem poder jogar e não pelo um erro meu ou porque eu queria, mas um erro burocrático. E aí eu não abri mão, fiquei indo de manhã, de tarde, de noite, foi sofrido, né? Eu criei estratégia de treinar só um período e os outros 2 perambular, para a câmera me ver que eu estava lá. Eu filmava, né, para mostrar que eu estava lá, para ter prova. O meu advogado pediu para eu fazer isso. Quando chegou um momento que eles falaram assim, pô, eu não vou vencer ele, não tem como. Aí eles fizeram acordo, pagaram as passagens, pagaram tudo, né, que eu tinha gasto, e aí eu vim embora. Mas nesse processo, depois de um mês, eu falei, Deus, eu tô aqui, eu não posso jogar futebol. A minha recepção do treinador foi assim, ó, você é cristão, você não pode falar de Jesus aqui. É mesmo? Foi. Um português. Ele falou, se algo acontecer, eu não vou nem tentar te ajudar porque eu sou muçulmano. Aí eu já falei, caramba, vai ser guerra. Esse cara me perseguiu lá. E aí, quando eu vivi esse processo de sair de lá, eu tive outras complicações. Mas nesse processo de um mês, eu cheguei para Deus e falei, eu não posso jogar. Eu tô aqui em outro mundo, outra cultura, em outro, tipo assim, outro mundo que a gente fala, outra cultura, tudo diferente, um calor absurdo, outra língua. Por que você me trouxe para cá? Qual o propósito? Fala comigo. Aí no outro dia, o que Deus fez, Douglas? Eu queria assistir algo do Brasil, porque eu não aguentava mais aquela fala, você não entende nada. E a TV só passa isso. Na internet, você tem que criar estratégia de VPN, jogar sua localização de fora, e mesmo assim eles bloqueiam, às vezes. E aí quando você bota na internet querer ver notícia, tipo, qualquer site brasileiro, eles colocam o logo da polícia. Porque não pode, aí trava a sua internet, você não pode acessar. Aí eu conheci um preparador físico de um outro time e falei, cara, como é que vocês assistem TV? Aí ele falou, vou te apresentar o Fernando Gabriel, que foi um irmãozão que Deus me deu até hoje. Era vizinho meu, já estava lá há muito tempo, e ele me explicou, ó, compra um aparelhinho, que é um aparelhinho aberto de canal, você joga o VPN para a França. Aí ele me explicou. Aí ele chegou para mim, mano, do jeito que você fala, você é cristão? Eu falei, sou, irmão. Ele falou, pô, tem uma igreja que é escondida, irmão. A gente vai toda sexta-feira. É mesmo? O pastor já tá lá há 15 anos. Deus tinha falado com ele, deu uma palavra, ele largou tudo e foi para lá. E ele pegou um processo inicial que não podia, né? Não podia outras religiões lá, só o muçulmano. Então a estratégia da igreja era no 40º andar de um hotel, e todo mundo já estava ensinado que se caso acontecesse da polícia chegar, era como se fosse palestra, entendeu? Só que literalmente era um culto. Então a gente pegou e falou, pô, mano, a gente vai com você na sexta-feira. Aí eu fui para o culto, né? A gente conheceu, tinha 80 brasileiros que moravam lá. E tinha muçulmanos que tinham se convertido. E aí, depois que a gente conviveu lá, eu cheguei pro pastor e falei, pastor, eu preciso que no meu Emirados você mande alguém para minha casa, porque eu vou fazer culto, eu não posso jogar, vou fazer como se fosse um DNA, vou fazer uma célula lá em casa. Envia as pessoas que moram lá perto de mim que eu vou fazer uma célula. O pastor começou a convidar. E aí, irmão, para a glória de Deus, 2 pessoas aceitou Jesus. Um era húngara e um outro brasileiro, não era casado, casou. Aí eu falei, tá bom, Deus, tu me trouxe aqui para
a minha profissão, algo que eu mais amo fazer, que é jogar futebol por causa de 2 vidas. Mas eu lembro que lá atrás eu falei pra você, eis-me aqui. Ele me fez lembrar do eis-me aqui. Eis-me aqui. E é isso, né, cara? Você tá disponível para o que Deus quer fazer e como Ele quer fazer, né? Esse é o nosso grande desafio. Sim. Porque Ele é nosso Senhor, né? Sim. Então a nossa frase diária é eis-me aqui. Assim. Sim. Eis-me. Eu lembro que no podcast eu gravei com o Edmilson. Eu vi esse podcast. Você chegou a ver? Vi. Foi muito lindo, né? Ele falando, olha, eu entendi que esses anos que eu passei na França era uma pessoa ali que Deus queria. Tá? Foi muito legal. E aí, do Emirado, você volta pro Brasil? Volto pro você Brasil. Volta pra onde? Eu volto pro Botafogo, do Rio de Janeiro, né? 2019. E aí foi um período... O Botafogo voando agora. Agora tá voando. Eu peguei o Botafogo e ainda tava num momento difícil, cheio de dívida. Ele 2019 ele tá na Série B, não, né? Não, Série A. Tá nada. Joguei na Série A lá. E aí foi um ano bem desafiador, porque a minha filha Maia pequena foi o primeiro ano de escola. Então ela ficava muito doente, virose. Eu acho que foi umas 15 vezes que ela ficou doente durante o período escolar. E a gente vivia na madrugada no hospital, cara, casa dela. Ela ficou muito magrinha, assim, desidratou, ficou muito... ao ponto de você ver ela muito abatida, assim, né? Como criança, e aquilo ali mexeu com a gente, né? E eu não consegui jogar por causa desse período de 8 meses que eu fiquei sem jogar, até o corpo readaptar. Eu fui tendo várias lesões musculares, enfim. E aí eu não queria voltar para o México, né? Falei pro meu empresário, não quero voltar pro México, porque foi também desafiador. Imagina. O primeiro país que eu morei fora, assim, de cultura, de confronto pra minha família. A minha esposa sentiu bastante dificuldade. A gente pegou um terremoto de escala 7 lá. É mesmo? A gente morava em Veracruz, era em torno de umas 4 horas da cidade do México, a capital. Caiu 28 prédios. Meu Deus. E o nosso prédio deu uma balançada, só que como ele era recente, ele tinha estrutura japonesa moderna, já que era flexível. E aí o Neto me liga, ele até veio pra cá, o Neto sobrevivente da Chapecoense, meu irmãozão desde Santos, né, que começou a caminhar com a gente ganhou Jesus pra ele lá em Santos. E ele me liga, ele já era diretor da Chapecoense. E eu tava querendo retomar minha carreira, né? E a Chapecoense tava na Série B na época. Falei, irmão, vem pra cá, vamos ficar junto, vem pra perto de mim. Eu falei, irmão, eu tenho um contrato com o Tigres do México, eu preciso resolver isso. Vou tentar de alguma forma vir emprestado pra eles me pagar uma parte e vocês me pagar outra. Aí deu certo, fiquei 2 anos lá, a gente foi campeão da Série B lá, né? Tá perto do Neto, assim... Cara, foi muito bom. Eu tive com ele há 2 semanas atrás, fiquei 5 dias, né? A experiência, né, que ele, né, passa de tudo que ele viveu e eu vivi de perto essa experiência, literalmente, ele é um milagre. E aí do Chapecoense? Do Chapecoense eu voltei pro Vitória, né, da Bahia, onde eu sou. Depois Deus tinha mostrado a minha esposa em sonho, deu uma palavra para ela que era necessário mexer nas raízes. E aí, logo em seguida, a gente recebeu a proposta do Vitória. É mesmo? A gente entendeu que as nossas raízes eram lá. Pra resolver. Voltei 11 anos depois. 11 anos? Cristão, né? Passei um processo de 11 anos e voltei cristão. Saí de lá não cristão, né? E voltei cristão. Então, Deus falou para ela que era necessário tirar, né, o que estava plantado já, mexer na terra para plantar novas sementes. Porque não tem como colocar semente em lugar onde tem raízes, né? E aí a gente decidiu voltar, foi o meu pior contrato profissional, o menor salário, mas a gente foi direcionado numa palavra. A gente viveu coisas extraordinárias lá, familiar, espiritual, profissional. E eu vivi até uma experiência essa semana, assim, Douglas, vou compartilhar, eu não compartilhei com ninguém, é coisa íntima, assim, né? A gente viveu literalmente essa semana e a gente vive por experiências assim de Deus, o caráter de Deus revelado na nossa casa, assim. Eu decidi voltar para o Guarani semana passada. Eu tinha 2 propostas, né, antes do Guarani, até financeiramente, até em contrato melhor.
Só que a Bíblia fala que seja a paz de Deus, a paz de Jesus, o árbitro do vosso coração. Então, para nossa casa, para a gente tomar decisão e escolha, a gente tem que sentir paz. É um filtro que a gente tem. E essas duas propostas, eu e a minha esposa, a gente não sentiu paz. E a gente deu não. A gente começou um propósito de oração, eu e a minha esposa, no domingo. A minha filha Lara, ela tem 10 anos, a gente nunca impôs nada para ela, a gente nunca foi incisivo nas coisas, então ela foi vendo, né? Porque a Bíblia fala, a Bíblia não, né? Martinho Lutero fala, pregai o evangelho, se possível use palavra, né? A nossa vida prega muito mais. E aí ela chegou pra gente numa quarta-feira, a retrasada, falou assim, pai, mãe, eu quero fazer um jejum. Eu falei, filha, mas você quer fazer um jejum de quê? Eu quero tirar o doce. E para criança é difícil. Foi desafiador. Ontem a minha esposa e minha menor, acho que tava tomando sorvete. Ela olhou assim, eu falei, filha, tá difícil, né? Acaba no Natal. Eu falei, o papai tá contigo, porque eu entrei no propósito com ela, né? Sim, boa. E eu falei, o papai tá contigo. A esposa e a irmã não entraram. Não entraram. Aí eu falei pra ela... Porque alguém tem que tentar, né? Eu falei pra ela, depois do Natal, vai eu e você. Esquece a Maia e a mamãe. A gente vai num lugar que tem o melhor doce e a gente vai comer o doce. Né? Pra, tipo, é uma criança, né? Lógico. E aí eu falei, tá, vamos fazer um jejum, mas qual o propósito você quer fazer? Você quer orar por quê? Ela falou, pai, eu te encontro no Natal. Só que um dos propósitos eu quero voltar para Campinas, porque a escola lá é uma escola cristã, Batista Ágape. Ela fez amizade com filhas de pastores, a gente se conectou com eles. Né? Os princípios da escola, eles fazem análise da família para ser aprovado para entrar na escola, então não entra qualquer um. Assim, na escola tem uma prova para entrar com filtro. E ela falou... E tinha discipulado, tinha... todos os dias tinha pregação, as crianças ouviam a palavra. A minha pequenininha, que tinha 5 anos na época, eu ia contar a história para ela, né, bíblica. Ela falava, pai, essa aí eu já sei, eu contei, me contaram na escola. Então, uma escola que a gente gostou muito. E quando ela veio para cá, né, as amiguinhas dela aqui, é uma escola cristã, não vou falar o nome, que é católica. As amiguinhas xingavam, tinham comportamento e elas incomodavam isso, né? Ela falou, pai, as minhas amigas aqui falam coisas feias. Eu quero voltar para Campinas e para estar na igreja lá, porque ela gostava do pastor de criança, que a igreja tinha um pastor infantil, tinha adolescente, de jovem, tem os pastores principais para os cultos principais. E o pastor infantil era um cara muito criativo, as crianças amam ele. E ela falou isso, eu falei, então vamos orar por esse propósito. A gente tem a prática de todo dia à noite, nós 4, a gente tirar um tempo de oração. E a gente orou junto. E aí, na quinta-feira de manhã, o meu empresário liga. Falou, Alan, o pessoal do Guarani, o diretor que eu já tinha trabalhado e o presidente que assumiu, me perguntou se você aceitaria voltar, porque eles precisam de uma liderança no vestiário como você. Aí eu falei pra ele, sinistro, né? eu falei pra ele, cara, pode dizer que sim. Time de Campinas. Eu falei, pode dizer que sim. Eu já tinha a direção de Deus. Eu falei só pra minha esposa, né, antes. Ela ficou super alegre pelo contexto, né? A proposta não era o que a gente esperava financeiramente, mas a gente tá debaixo de uma direção de Deus. Não contei pra Lara, esperei o processo de assinar contrato. E aí eu assinei o pré-contrato de manhã, esperei à noite o tempo de oração nosso, né? Quando a gente foi orar, eu falei, filho, eu tenho uma surpresa pra você. Lembra que quarta-feira você começou a orar por um propósito, e um dos propósitos era voltar a morar em Campinas? O papai respondeu uma proposta, e essa proposta é do Guarani. O papai tá voltando pro Guarani, a gente vai voltar para Campinas. Cara, ela deu um choro de alegria, assim, que contagiou todos nós, cara. Nós 4 ficamos ali abraçados de alegria. E eu falei que o futebol é segundo plano aqui. Sim. Né? Lógico que eu tenho sonhos ainda no futebol. O futebol para mim é ministerial, é missionário, porque pastores, ferramenta, né? Os pastores não tá no vestiário como eu tô, não tá inserido nos bastidores como eu tô. Então, né, tive vários desafios de pensar em parar, mas enquanto Deus não falar para mim, ó, não é o momento, eu não paro. Cara, que pensar demais. no missionário. Então,
essa semana foi assim uma resposta de Deus, e foi a primeira experiência dela com 10 anos de Deus responder. Eu falei: filha, a gente vai porque Deus ouviu a sua voz, porque Deus te respondeu, porque você pagou o preço por isso em oração. E, cara, foi uma experiência linda. Não, assim, muito lindo, gente. porque assim, pra né, a gente pensar que, poxa, você poderia receber proposta de qualquer clube, né? Sim. Tem centenas de clubes no Brasil, né? Qualquer um poderia mandar. Sim. E aí vem uma proposta de Campinas, né? Do Guarani. Daquilo que sua filha estava orando, né? E sua filha de 10 anos orando, né? E a decisão de um atleta, né? Que é uma decisão super importante e grande. Então isso é muito legal. E eu acredito muito nisso, de a gente se mover por propósito. De não se mover por necessidade, não se mover num modo de sobrevivência de quem paga mais, né? Sim. Até eu vi uma vez o Paulo Borges falou uma coisa num podcast que a gente tava, me marcou muito. Ele falou que um amigo, alguém chega pra ele e fala assim: tô mudando de cidade e tal. Ele falou: é mesmo? Por quê, né? Ele falou: cara, porque Deus abriu uma porta. Aí ele falou: é mesmo? E aí ele até brincou assim: mas como é que foi, né? Porque eu quero... Sim. Eu sou doido pra ver Deus abrindo uma porta, né? Ele falou: então, eu tenho uma empresa que vai me pagar mais, e aí eu tô indo. Aí ele falou: então é assim que Deus abre porta? Tipo, quem pagar mais leva, né? Se pagou mais é Deus, pagou menos é o diabo. Sim. E é esse discernimento, né, cara, de propósito que a gente tem que ter, cara. Sim. Senhor, onde o Senhor me quer? O que o Senhor quer que eu faça? Eu lembro uma história de um pastor, na verdade um missionário dos Estados Unidos, e ele falando que uma amiga chegou pra ele e falou assim: meu, tem um testemunho pra te contar. Ela falou assim, ela era uma professora de matemática. Eu fiz o teste para entrar na melhor escola da cidade. A melhor escola da cidade, eram 300 professores, só um ia entrar, e eu entrei e tal, né? E aí ele ficou com uma cara meio assim, né, pra ela e tal. E aí ela: poxa, você não tá feliz? Ele falou assim: cara, eu não tô entendendo direito. Aí ela: mas por quê? Eu tô contando pra você que eu entrei na melhor escola da cidade. Aí ele falou assim pra ela: mas você não é uma boa professora? Ela falou: acho que eu sou, né? Entrei na melhor escola da cidade. Ela falou: então, mas por que você não vai na pior escola da cidade? Porque é lá que mais precisam de você. Nossa. Só que é um desafio, né? Porque a pior escola da cidade não paga o melhor salário da cidade. Né? Sim. E talvez os bons médicos poderiam ir para os piores postinhos, né? Sim. Só que a gente vai ter que divorciar de mamão, né? Pra gente poder tomar decisões naquilo que Deus quer que a gente faça. Sim, né? Não dá pra agradar os dois, né? Não dá pra agradar os dois. Agora, uma curiosidade, assim, da sua carreira. Você chegou a jogar com uns grandes nomes, assim, do futebol, né? Ali no Santos, eu sou ruim de datas, assim. Quem que tava lá, assim, na época que você jogou? Cara, eu peguei o período todo do Neymar. Você pegou o período todo do Neymar? Porque quando eu chego em 2009, ele estreia em 2009. Ele é um ano mais novo que eu. Ele tava com 17, eu chego do Vitória pro Santos com 18. Entendi. E fiquei até 2014, né? Final de 2014. E aí ele sai em 2013. Entendi, então, você pegou o período inteiro. Eu peguei o período inteiro ali, né? O processo inicial, onde teve mais o boom do Santos, assim, sim, que explodiu nacionalmente, até mundialmente, foi um período que eu jogava pouco, né? Uhum. Então eu fui jogar mais no último período dele, foi 2012, 2013, assim. Ele foi embora pro Barcelona em 2013. Depois eu participei daquele jogo lá no Camp Nou que a gente tomou 8-0 do Barcelona. Você participou? Participei, que foi a estreia dele. Aí peguei alguns jogadores que é símbolo no Santos, assim, o Ganso, legal, o Léo. Aquela época foi demais, né, do Ganso. O Edu Dracena, o Arouca, Elano. Peguei uns caras, assim, que foi muito vencedor do Santos. E, assim, jogando com ou contra, assim, pra você, qual foi o mais impressionante, assim, que você já viu jogando? Com? Ou contra, assim, que foi pra você mais impressionante que você viu jogando, assim, em campo? O Neymar, a favor. O que eu via dele, na verdade, no dia a dia, nos treinos, era muito mais do que ele fazia nos jogos. É mesmo? Né? Que sentido, assim? De habilidade? Ele é muito criativo. O Robinho, eu também joguei com o Robinho quando ele voltou, né? O Robinho, ele tem uma característica semelhante, mas ele, assim como o Neymar foi criado no futsal,
Eles tinham muita criatividade para drible e jogada curta. Bem parecido com o Lucas, né, do São Paulo. O Robinho, ele, ao meu ponto de vista, se ele ficasse pressionado num canto com 3, 4 jogadores, ele saía ali de uma forma que ele tinha inteligência para isso. O Neymar fazia isso, mas ele driblava em velocidade, que é o mais difícil para o marcador. Então, e saía para os dois lados com uma estratégia que é difícil marcar. Ele é um dos caras que no futebol não tem como marcar. Ele quebra forma tática, planejamento de adversário, porque quando a gente recebe análise do adversário, o treinador faz toda a estratégia para jogar contra aquele time. Então, quando fazia contra o Santos, Neymar driblava 1, 2, 3 e aí vinha o efeito dominó. Ele driblava um, tinha que vir outro, e quebra toda a parte tática. Entendi. Então, não tinha como jogar contra, assim. Né? Muito legal, muito bom. Já vi ele decidindo jogos, tipo assim, em um lance. Né? Teve um jogo que eu chorei literalmente. Eu me arrepiei. Foi um jogo contra o Curitiba, se eu não me engano, foi 2011. Eu não lembro, 2011 ou 2012, lá em Curitiba. Ele estava muito mal no jogo, era muito raro acontecer isso. E tava 1-0 pro Curitiba, o estádio sempre lotado, onde a gente jogava no Brasil ficava lotado, porque todo mundo ia ver ele, né? Onde a gente chegava, tinha muita segurança com ele, via ele, parava. O aeroporto, ele não conseguia andar, todo mundo fechava ele. Ele estava mal nesse jogo, não sei se ele dormiu bem, não sei o que tinha acontecido na noite. Eu tava em campo, eu tava vendo isso e pensando, poxa, ele tá mal, o que é que tá acontecendo? Errando tudo. 1-0 pros caras, o estádio lotado, começaram a xingar ele. A torcida toda começou a xingar ele. É mesmo. Aí eu lembro, ninguém me falou, eu vi com meus olhos. Saiu um escanteio pra gente, o pai dele ia pra todos os jogos. O camarote do adversário do Curitiba era bem na frente desse escanteio. E aí o pai dele grita, Juninho, Juninho. Porque chamava ele de Juninho, né? Ele olhou. Quando ele olhou, o pai dele fez assim. Você vai deixar isso aí que estão fazendo com você? Cara, ele só olhou e fez assim pro pai. Cara, Douglas, ele pegou 2 bolas e virou o jogo. 2 bolas. Me arrepio de lembrar. Você viu na hora. Porque ele... não sei se foi o primeiro, não me recordo muito. Eu não tenho uma boa memória pra isso. Se foi o primeiro ou o segundo, ele driblou até o goleiro Vanderlei na época. Driblou o goleiro, driblou um monte de cara, driblou o goleiro. Só faltou entrar com bola e tudo. Cara, eu fui abraçar ele chorando, cara. Falei, cara, esse cara é surreal, esse cara é diferente. Tem que ganhar milhões, tem que seleção, ganhar. Ele não... É um patamar que não dá pra segurar mais ele no Brasil. Aí ele foi embora. Muito bom. Acho que legal. Que jornada. Amigo, obrigado. Obrigado. E não só por esse tema do podcast, mas esse tempo aí, caminhando mais de perto da família Dizascope. Obrigado. Você. Podemos jogar um tênis junto aí. Tivemos essa experiência, né? Você me pegou... profunda. Me pegou no tênis. Alguma coisa, né? Obrigado mesmo. Que o Senhor continue te abençoando, colocando sabedoria sobre a sua vida nessa jornada aí, e que você continue usando essa ferramenta poderosa que é o futebol e o que o Senhor colocar na sua mão para proclamar o evangelho aí. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, literalmente, por esse convite de eu estar aqui, né, podendo falar de Jesus, que é algo que eu mais amo, né, parar tempo, os meus convites em casa para amigos, literalmente é um podcast, porque quando a gente vai falando de Jesus, a gente olha, já é 3, 4 horas da manhã, eu amo isso, né, e eu costumo falar e tá muito forte no meu coração essa semana, eu encontrei o descanso, eu falo para as pessoas, né, porque... né, essa palavra Deus mostrou para mim essa semana, eu até preguei sobre ela numa oportunidade que eu tive de ministrar. Quando o povo sai do Egito e vai para Pi-Hairote, né, em Êxodo 14, Deus fala, vai com o povo para Pi-Hairote, do lado de Migdol e Baal-Zefon. Então Pi-Hairote significa beco sem saída. Eles estão ali encurralados, um mar vermelho na frente, 2 montanhas do lado e Faraó vindo com o exército para matar. Eles estão passando um momento de opressão, oprimido, de medo, insegurança. E aí a gente sabe o que acontece, abre o mar vermelho, Deus abre o mar vermelho e eles atravessam ali, adoram do outro lado. Só que em Êxodo 17, Deus fala para eles, vai para Refidim. Refidim significa descanso. Eles estavam no beco sem saída e foi para um lugar de descanso. Só que em Refidim faltou água e teve peleja.
foi aonde os Amaleque começou a pelejar contra eles, na surdina, no por trás. Só que Deus me falou comigo que o lugar de descanso não é um lugar, é uma pessoa. Mateus 11 fala, o próprio Jesus, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então eu encontrei esse alívio, eu encontrei esse descanso, porque eu encontrei Jesus. Então eu queria finalizar falando isso assim para as pessoas que vai ouvir o podcast. Descanso, alívio, às vezes a gente procura bens materiais, resultados, diversas coisas, mas a gente não encontra o descanso nisso, porque a gente não é preenchido nisso. Mas quando a gente encontra a pessoa de Jesus, que a gente tem um encontro com Ele, literalmente a gente tem um descanso. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Obrigado você que ficou aqui nos ouvindo, nos assistindo todo esse tempo. E eu queria te fazer um pedido. Pega esse link, cara. Sai mandando aí para todo mundo, para mais pessoas poderem acessar e serem abençoados por esse testemunho, por essa história de redenção e que é o que o Senhor pode fazer na vida de tantas pessoas. Então pega o link, também deixa um comentário aqui o que o Senhor ministrou no seu coração e segue aqui o canal do Jesuscope para você receber tudo que a gente tem produzido aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!